Bom dia, irmãos e irmãs. Graça, paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. O reverendo Wagner é sempre muito caridoso. Eu não sei se ele lembra, mas quando ele disse, as palavras que eu gravei no carro foram estas: reverendo, eu não vou com a sua cara. E a minha reação foi dar uma risada. Eu dou graças a Deus porque Ele tem vida própria. Ele chegou até aqui, orientado por Deus. É um homem zeloso. Eu falei que ele é um privilegiado, porque ele é um dos 27 pastores de primeira igreja de capital. Vocês são a primeira igreja da capital. E vocês têm um papel fundamental na construção das outras, porque vocês são o grupo mais experiente, mais velho da cidade, em tese, não é? Então, Deus o orientou, foi orientando, ele é muito disciplinado nas coisas que faz. E eu só tenho orgulho. Eu continuo com orgulho dele. Eu louvo a Deus pela vida do reverendo Wagner. E sei que Deus não só trabalhou nessa questão de relacionamento, mas nas suas lutas pessoais como marido, esposo, como pai, em horas de grande aflição e tribulação. Deus talhou esse servo para aconselhar vocês. Deus deu capacidade para ele ensinar vocês, porque ele viveu muitas lutas pessoais. Então que Deus sustente, reverendo Wagner, a sua vida. E eu quero agradecer publicamente a Nívia, que me trata a pão de ló, não é? Ela me trata muito bem, viu? Deus abençoe você. Deus continue confirmando a sua vida e te dando saúde, não é? Muito bem. Meus irmãos, o reverendo Wagner cometeu a loucura de me convidar para falar sobre educação cristã de quinta para cá. Eu creio que eu aborreci os irmãos que participaram do encontro de tanto falar, não é? Ontem, pelo menos, foram 4 horas falando. E vocês sabem que homem tem dificuldade de falar. Então, quando ele me pediu para vir aqui, ele também disse: você fale na escola dominical. E quando você falar na escola dominical, você faça alguma coisa relacionada ao curso. Então, eu montei aquilo que se chama aperfeiçoamento dos santos. Porque eu gostaria de falar com vocês, é uma palestra, isso aqui não é necessariamente uma aula, mas é uma palestra que versa sobre a escola bíblica dominical. De onde vem essa ideia? Por que a gente pratica a escola bíblica dominical? Há grupos evangélicos que não têm doutrinação, que não tem escola bíblica dominical repartida como nós temos. Há quanto tempo a gente faz isso? E por que a gente faz isso? Então, eu queria começar. Tem um passador? Tem. E tem um passador. Mas não está ligado. Como é que faz? Socorro. Eu sou da internet de escada. Muito bem, isso. No meio. Então eu queria... Para cima? Olha lá. Oi. Eu queria então que nós pensássemos nesse tempo que nós vamos passar aqui, no desenvolvimento da educação cristã no decorrer da história, e como foi que a escola dominical foi criada,
que nós compreendamos qual é a importância da escola bíblica dominical no contexto da educação cristã da igreja, como forma da gente ser aperfeiçoado na fé, no conhecimento da palavra, como forma de nós nos tornarmos crentes mais maduros. E o objetivo final é de nós sermos capazes de contribuir para o progresso da nossa escola. O ideal é que toda a membresia da igreja fosse aluno da escola dominical. Boa parte dos membros da igreja não frequenta a escola dominical e acha que o culto satisfaz. O culto pode satisfazer a alma, mas não instrui a mente, não fortalece a fé, do mesmo modo que a escola dominical. Porque a escola dominical atinge todas as faixas etárias da igreja de jeito apropriado, de forma apropriada. Nós vamos então fazer a leitura e eu gostaria de convidar vocês para lermos juntos Efésios 4, de 7 até 16. Vamos lá? E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, estado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. O texto, por si só, apresenta Cristo como suprema autoridade de todas as coisas e depois apresenta Cristo configurando o seu corpo, a sua igreja, Cristo dotando pessoas de apostolado, o que aconteceu lá naquele tempo apenas, e não hoje. Nós não temos mais apóstolos hoje, no sentido real da palavra, mas evangelistas, profetas, pastores e mestres. E tudo isso Cristo fez com o objetivo de que nós todos, como santos, como salvos em Cristo, nós sejamos aperfeiçoados no conhecimento da vontade de Deus, no conhecimento da revelação. Portanto, ele trabalha exatamente para selecionar entre nós pessoas que são docentes, pessoas que são dotadas do dom da docência, justamente para que a igreja tenha um suporte doutrinário, um suporte de aconselhamento, um suporte de educação, a fim de que cada um de nós
venha a crescer segundo a imagem de Cristo. Quando a gente olha para a igreja, a gente sabe que os graus de envolvimento de cada pessoa com a palavra de Deus são diferentes. Alguns são mais dedicados, alguns são mais aprofundados, outros são mais rasos. Alguns têm mais solidez de fé, outros têm menos solidez. O objetivo, então, que Paulo apresenta nesse texto, é de que nós sejamos todos elevados a uma condição educacional no Evangelho, no sentido de que todos nós acabemos sendo reconhecidos pela humanidade, pela sociedade, como pessoas semelhantes a Jesus. Então você pode fazer a seguinte pergunta para você: o quanto eu sou semelhante a Jesus? Está fazendo a conta? Faça essa conta. O quanto eu imito a Jesus na minha vida? O quanto eu tenho Jesus como supremo valor da minha vida? A escola dominical e a educação cristã da igreja concorrem exatamente para que você cresça nessa direção. Então, quando paramos para pensar, meus irmãos, na tarefa que a educação cristã da igreja tem, é que nós temos que entender que a educação cristã não é uma coisa momentânea, é um processo que dura a vida toda. E o conteúdo dessa educação cristã, naturalmente, tem que passar pela Bíblia, pela história e pela teologia. Basicamente, o crente tem que entender que ele existe na terra para ser como Jesus. Ele não existe para ganhar o céu. Nós tivemos uma ênfase aqui agora há pouco de voltar para o lar. Nós nunca estivemos naquele lar. Quando falamos de voltar para o lar, essa linguagem poética quer dizer que nós estamos esperando o dia do encontro com o Senhor. Mas o objetivo, enquanto nós estamos vivendo aqui na terra, é que cada pessoa aqui aprenda a amar Jesus e a refletir Jesus no seu cotidiano, na sua vida, em qualquer nível de relacionamento. E quando nós olhamos para a educação cristã, nós temos também que trabalhar o relacionamento da pessoa com Deus, consigo mesma e com a igreja do Senhor. Porque este é o objetivo de nós estarmos juntos. Por que a gente se junta em igreja? Porque a humanidade, o mundo que está aí fora, não pode nos ajudar em relação às coisas de Deus. A igreja é o fórum onde nós crescemos. A igreja é o local onde nós compartilhamos da nossa vida e é o lugar mais difícil de estar, porque é onde nós falamos de verdade, de justiça, de sinceridade, de perdão. Esse testemunho que nós recebemos aqui agora foi um passo gigantesco na vida de um servo de Deus. Ele aprendeu a perdoar ali, a essa ilustre figura que está aqui. Quer dizer, isso não pode acontecer conosco, não tem que acontecer conosco? Obviamente que tem. Nós precisamos aprender a perdoar, a abençoar, a parar de mentir. Nós precisamos ter coragem de falar aos outros que nós somos cristãos, que nós somos criacionistas, que nós amamos a Deus, que nós não o enxergamos com os olhos, mas nós o enxergamos com o coração. Então, quando chegamos nessa tarefa, como é que nós fazemos isso, meus irmãos?
olha, a igreja tem várias atividades. Ela tem cultos de adoração, ela tem estudos bíblicos, ela usa discipulado, grupos pequenos, ela tem as sociedades internas, ela tem a escola dominical, tem reuniões familiares, tem institutos bíblicos, seminários. E a escola dominical não é a única forma de um crente crescer na igreja, mas é a melhor forma, a mais estratégica forma de uma igreja crescer na fé e no conhecimento do Filho de Deus. Por quê? Em tese, os alunos devem participar da aula, devem se envolver com a aula, devem ter espaço para perguntar, devem ter espaço para vivenciar a coisa. Quando é que tudo isso começa? Na verdade, se você vai para trás na história, você vai se lembrar que a instrução do povo de Deus é muito antiga. Começa nos primeiros tempos. Foi no tempo de Sete que se começou a invocar o nome do Senhor. Então, era um processo que envolvia a tradição familiar e envolvia aquilo que o Salmo 78 que nós lemos afirma. Os pais falavam com os filhos. O Adão, aquele Adão, o desgraçado do Adão, aquele Adão que nos levou ao pecado, ele viveu mais de 900 anos. Se você não entrar muito na matemática, mas simplesmente for olhando, o Adão teve chance de ver 5 ou 6 gerações à frente. E eu acho que ele foi o homem mais amargurado que a Bíblia poderia registrar. Nem Jó foi tão amargurado quanto Adão, porque Adão viveu o Éden. E ele passou a vida inteira dizendo, sabe o Éden era assim. E agora nós estamos nisso aqui, porque eu comi do fruto. Então, as histórias que Moisés registra não são apenas revelação de Deus, mas são a tradição oral dos seus ancestrais que vem passando de pessoa para pessoa. Era assim que funcionava a educação. Mas quando nós chegamos em Abraão, Deus começa a estruturar. Vamos ler juntos aqui o versículo? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Deus deu uma promessa a Abraão. A promessa é de que a sua descendência ocuparia a terra, seria importante na terra, e da sua descendência sairiam reis, pessoas que seriam cabeça na direção de outros povos. Coisa importante. Entretanto, o que era necessário? Deus queria, eu escolhi Abraão para que ele ordene a seus filhos. Eu gostaria que todo pai de família aqui levasse a sério para si a palavra que Deus deu a Abraão. É como se dissesse assim: tem algum João aqui? Tem algum João? Não tem nenhum João. Tem um João. Ô João, você já é casado? Não, então não é com você. Mas quando você casar, João, Deus vai lhe dizer assim: eu quero que você ordene os seus filhos. Para o povo de Deus, não existe liberdade dada por Deus
para que a gente eduque os nossos filhos, aprendendo uma profissão, aprendendo um idioma, indo para as melhores escolas e não tendo Deus como princípio da sua existência. Se você educa os seus filhos, a primeira coisa que tem que educar os seus filhos é na linha de Abraão. Você tem que ser o evangelista dos seus filhos. Seja pai, seja mãe. Você tem que pregar o evangelho ao seu filho, porque ele é tão pecador quanto você já foi. Ele está perdido enquanto Cristo não habita o seu coração por meio da conversão. Pode estar na igreja, mas não deixe por conta das professoras, dos professores, a evangelização dos seus filhos. É você que tem que ordenar a sua vida de maneira que você seja a testemunha do evangelho para ele. Porque afinal de contas eu presumo que você o ame. Se você ama seu filho, onde você quer que ele vá quando ele falecer? Não é para a glória de Deus? Pois é, então tem que fazer o seu trabalho agora. Abraão aprendeu isso, teve que aprender isso, e a intenção de Deus sempre foi essa: eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Então, quando você estiver próximo da morte, chama o seu filho, chama a sua filha e diz assim: estou entregando a você o legado do evangelho. A você compete abençoar os seus filhos com a palavra de Deus. Aí nós olhamos uma orientação que Deus determinou a Moisés. Vamos ler juntos? E diz: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, que se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e andamentos, por eu te ordeno, tu, teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as inscreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando a gente pensa nessa direção que Deus está dando, para que o seu povo tenha todas as bênçãos decorrentes da amizade com Deus, cada crente precisa fazer a sua parte, a começar da sua casa. Então, ainda que eu tenha inúmeros cargos na igreja do Senhor, qual é a demanda da Escritura? Em primeiro lugar, eu preciso gerenciar bem a minha casa. Quando você escolhe presbíteros, quando você escolhe diáconos, quando você escolhe pastores para a igreja, você tem que olhar dois aspectos: a espiritualidade do próprio obreiro, a capacidade espiritual, a vivência espiritual do próprio obreiro, mas você tem que olhar como é que ele gere a sua casa.
porque é isso que Deus determinou. Como é que Israel ia ficar firme? Porque a partir do Monte Sinai, Deus deu o que Israel deveria pautar sua vida. Está aqui. A gente não pauta a vida da gente pelo catecismo, ainda que o catecismo seja uma exposição da Escritura. A gente não pauta a vida da gente pelo autor que a gente gosta de ler. A gente pauta pela palavra de Deus. Ela é a fonte. E quando a gente pauta pela palavra de Deus, o nosso compromisso, segundo o que está escrito aqui, é que a gente inculque para os filhos, a gente transmita esse legado para os filhos. A escola bíblica dominical é um jeito da gente fazer isso, com a ajuda de outros irmãos. Além da gente, os nossos irmãos nos ajudam na educação dos nossos filhos. E olha, não esqueça de orar por cada profissão, por cada professor, quero dizer. Muito bem, vamos entrar então num pouco da história da educação cristã. O que aconteceu a partir da lei? Deus promoveu ordem, formatos, legislações para o sacerdócio, para o levirato, para o culto, para a justiça, para a vida familiar, para a vida física, cívica, para a vida religiosa, para a arte da guerra. E Deus disse: enquanto vocês ficarem firmes na minha lei, eu vou abençoar vocês. Quando vocês guardarem a minha lei e viverem pela sua própria cabeça, eu vou retirar as bênçãos que eu prometi. E o que acontece num passo histórico de Israel é que Israel ganhou a terra prometida e perdeu a terra prometida. E por que perdeu a terra prometida? Porque não andou nos caminhos do Senhor. Simples assim. Simples assim. Não foi por incapacidade administrativa, não foi por incapacidade financeira. Perdeu o relacionamento com Deus, adorou outro Deus, perdeu o direito da promessa de Deus. Eu não estou falando que com isso a gente perde a salvação. Mas quando a gente se distancia da palavra de Deus e da vida de Deus, a nossa vida cai em desgraça, porque nós nos regemos pela própria mente, e a nossa mente ainda tem pecado. Nós não somos suficientemente capazes de conduzir nossa vida sem Deus, sem a ajuda de Deus. Bom, olhando para Israel, ele foi exilado, e então não havia mais o templo de Jerusalém, não havia mais a arca da aliança, não haviam mais os símbolos tradicionais da fé, da presença de Deus. Eles entendiam que Deus morava no templo. Eles entendiam que a arca de Deus era símbolo da presença dele. E tudo isso desapareceu. Eles foram para o exílio, e o conselho que Deus dá por meio de Jeremias é: aí onde vocês estão exilados, depois de apanharem muito, depois de verem suas famílias destruídas, depois de verem suas famílias separadas por causa do exílio, construam casas, casem seus filhos, orem pela cidade onde vocês estão. E isso é muito semelhante a nós aqui. Nós devemos continuar servindo ao Senhor, embora no meio de uma cidade que não tem o temor de Deus. Nós somos os sacerdotes para esta cidade. E aí está a nossa obrigação de orar por ela. Então eles criaram pequenos lugares para reuniões. Não era necessariamente uma construção assim, mas eram sinagogas onde eles estudavam os livros de Moisés
onde eles ensinavam as crianças e os adultos, e onde eles ensinavam as crianças a leitura da Torá. Então nós temos um germe aí de uma instrução programada, não é? Já temos. Quando a gente vê o texto de Neemias, capítulo 8, a gente vê que o povo se reuniu e os levitas dividiram o povo em grupos para estudar a lei do Senhor. Só que a escola dominical deles durou muitas horas. Não era essa correria que a gente tem hoje, não é? Então durava muitas horas. Mas com a chegada de Jesus, o Senhor Jesus Cristo então mostrou, ele não veio para fazer escolas dominicais, viu, gente? Jesus Cristo não veio para fazer escola dominical, ele não tinha tempo não. Mas ele participava da sinagoga, ele nunca faltou numa. Mas como é que ele nunca faltou numa? Como é que você sabe? Como é que você afirma isso? Não, eu deduzo isso. E como é que eu deduzo isso? Eu deduzo pelo fato de que ele nunca errou diante do Senhor. Ele nunca falhou diante da vontade de Deus. Ele nunca pecou contra o Senhor. E o Senhor tinha determinado que o sábado era o dia para todos se encontrarem com Ele. Vocês acham que Jesus ia dizer: ai gente, dormi tão pouco essa noite, hoje não vou? Vocês acham que Jesus fez isso algum dia? Vocês acham que Jesus Cristo disse assim: olha, tem uma corrida para fazer e eu vou chegar cansado em casa, não vai dar para eu ir na sinagoga hoje? Alguém acha isso? Jesus era perfeito no que fazia. E Ele nos ensina que o nosso dever, às vezes você não tem vontade, mas o seu dever, o meu dever é estar aqui. Porque o meu compromisso não é com Ele, não é com os presbíteros, não é com a igreja. O meu compromisso é com o Senhor dos exércitos. É com Ele que eu tenho que dar conta da minha vida. Então Jesus Cristo ensinou nas sinagogas, fez discurso para as multidões, discipulou, tanto no coletivo quanto no individual. E Jesus Cristo foi repetitivo. Você sabe, uma ideia de currículo para a escola bíblica dominical, praticado pelas editoras, é que de 3 em 3 anos a gente renove o currículo. Então a gente começa, faz o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e volta para o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Porque as pessoas passam pela classe, não é assim na escola dominical? As pessoas passam pela classe. Então os assuntos, ainda que sejam os mesmos, têm 2 características: são dados para pessoas novas, e as mesmas que ficam precisam recordar o ensino. O apóstolo Pedro dizia assim: eu não me canso de dizer as mesmas coisas. É necessário a gente se lembrar que sempre vai haver alguém no nosso meio que precisa ouvir aquela mesma verdade outra vez. Então Jesus Cristo fazia isso. Em qualquer lugar onde ele ia, talvez ele repetisse as suas parábolas, talvez ele as contasse de outro jeito. O fato é que ele sempre repetia. E quando ele se foi, quando o Espírito Santo chegou, o que nós temos aí? Vamos ler o versículo que está aí no meio?
e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não está falando que era escola dominical das 9 às 11, mas estava falando que eram reuniões nas casas, reuniões em espaços talvez maiores um pouco, mas em que os apóstolos eram docentes, mostravam as coisas que Jesus havia ensinado. As pessoas compartilhavam da fé, compartilhavam do amor fraternal, as pessoas se ajudavam mutuamente com orações. Esse é o ambiente dos crentes. Então, nós vimos que como o evangelho cresceu demais e foi se espalhando além da Judéia, Samaria e até os confins da terra, nós temos agora presbíteros que são ordenados e investidos em cada igreja local, e nós vemos que os apóstolos que escreveram livros da Bíblia acabaram mostrando que Deus estava levantando pessoas para a docência da igreja. Eu quero dizer com muita tristeza que não é qualquer um de nós que é habilitado pelo Senhor para vir na frente e falar. Por mais que eu queira, por mais que eu tenha discurso, eu posso ser uma pessoa que perante um tribunal defende uma causa com muita facilidade, mas se Deus não deu o dom do ensino, essa pessoa deve ser colocada em outro segmento da igreja, mas não na docência. Na igreja a gente não improvisa. Vem cá, vem dar aula na escola dominical, você fala bem, isso não basta. Deus tem que confirmar na vida da gente a docência. Deus tem que confirmar na vida da gente a unção para falar. E quando é que você sabe? Quando é que você sabe que você é docente? Eu estava comentando isso no carro. Quando a gente é pego de surpresa. Porque o pensamento de uma pessoa, quando ela é pega de surpresa, se estrutura para responder, não é? Só que o docente que vem da parte de Deus, acontece um fenômeno com ele. Ele começa a lembrar de textos da Escritura de uma forma lógica. Ele consegue expor um princípio da Bíblia. Deus se manifesta nele. Sabe aquele texto que Jesus Cristo disse: vocês vão ficar como ovelhas no meio de lobos, mas não se preocupem, porque o Espírito Santo falará por vocês. Esse é o fenômeno da docência. Você prepara a lição, você lê a lição, você se guia na lição. Entretanto, aquilo que mexe com os crentes não vem de você. A gente não pode ser sofista, porque o sofista era esse que impressionava pelos argumentos. Mas a gente deve lembrar que Jesus tinha o dom da docência. E quando ele falou com os discípulos de Emaús, ele disse assim: o coração não ardia quando ele falava? O coração não ardia. Então, é muito sério a gente estar na igreja e Deus nos chamar para a docência. Inclusive eu lembrei um versículo também, que Tiago fala: meus irmãos, muitos de vós não queirais ser mestres, porque haveremos de receber mais duro juízo. Quem ensina recebe mais duro juízo do Senhor. Então, se você é movido a ensinar,
pelo amor de Deus, não recuse. Não fique no banco. Não, tem gente melhor, tem gente melhor. Não faça isso. Se Deus te chamou para a docência, se apresente ao pastor e diga: pastor, eu quero receber treinamento. Eu quero receber capacitação das ciências aqui para que eu consiga transmitir o evangelho com clareza. Porque este é o dom. Este é o dom. Então, meus irmãos, os apóstolos escreveram a respeito disso. Mas tem uma coisa interessante. Nos evangelhos a gente vê que Jesus deu valor à criança e eu espero que os discípulos, depois de tantos serem censurados, aprenderam o valor da criança. Não é porque eles eram duros, expulsavam os pais que queriam, mas o que diz o Velho Testamento? Vocês podem ler comigo? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ou seja, a gente tem da palavra do Antigo Testamento e da palavra de Jesus o cuidado especial com o ensino das crianças. Uma vez eu fui visitar uma igreja pentecostal e eu vi que eles tinham um templo maravilhoso e atrás uma salinha escura, sem brilho, com pouca iluminação, com pouca ventilação. Vocês dão instrução bíblica? Ah, sim, a gente dá. Como é que vocês fazem? A gente reúne todo mundo aqui, idosos, gente de meia idade, gente jovem, gente adolescente, tudo aqui, e lá as crianças de 11 para baixo. Não dá para ser assim. A gente já sabe as etapas do desenvolvimento humano e a gente sabe que cada parte e época da vida de uma pessoa, a mensagem tem que ser assimilada de jeito diferente. Não é? Por exemplo, você não vai repartir com uma criança de 5 anos conceitos abstratos, teológicos da morte de Cristo na cruz. Vai? Só quem já tem um nível de abstração é que pode receber esse ensino. A criança ainda é literal. Então, ela precisa de uma mensagem focada no literal, a fim de que entenda na sua faixa etária. Quando nós saímos do âmbito dos apóstolos, da primeira geração, quando os apóstolos falecem e a primeira geração se vai, nós sabemos que no Império Romano a educação cristã seguia o modelo da igreja primitiva, claramente distinta dos pressupostos da educação grega e da educação romana, porque eram politeístas essas educações. Mas nós temos hoje um monte de coisas que as influências dessas civilizações trouxeram para dentro da nossa igreja. A igreja ocidental não é hebraica no sentido do Antigo Testamento. Ela é ocidental e ela carrega costumes, usos e costumes que vieram dos pagãos. E muitas vezes nós acompanhamos isso. Você quer ver uma coisa? Tem igreja evangélica que participa do carnaval, pagão. Tem igreja evangélica que participa do Halloween. Tem igreja evangélica que faz a comemoração dos santos católicos romanos em junho. Para que a gente se mantenha apegado à palavra de Deus, a gente tem que revisitar os nossos hábitos e costumes toda vez para saber se eles são legitimados
pela própria Escritura, e não fazer simplesmente porque a tradição diz que a gente deve fazer. É um ponto de briga, né? Constante. Então, quando pensamos, estou caminhando, reverendo? Estou caminhando? Eu estou caminhando, estou tentando. E aí, quando nós chegamos na idade chamada patrística, na era patrística, a igreja começou a formatar as doutrinas, as ideias, as cerimônias, os costumes. Então a igreja se tornou dona das mentes. Ela começou a determinar que você tem que fazer assim. Não importa o que você pense, você tem que fazer assim. Houve, de certa maneira, um afastamento, um aprimoramento de um lado das doutrinas, mas um afastamento de outro lado. Por exemplo, não tem na Bíblia a palavra trindade. Mas onde foi que trindade foi definida? Em concílios da igreja. Em batalhas teológicas constantes, nós chegamos à ideia de trindade por meio dos concílios, examinando a Escritura. E nós, presbiterianos históricos, não é? Nós adotamos o conceito de trindade como sendo três pessoas de mesma essência em um só ser. Isso não foi dito especificamente nas Escrituras, mas foi estabelecido nas decisões teológicas de alguns concílios. E é por isso que a gente utiliza esse tipo de tradição, mas não a tradição católica apostólica romana, para conduzir o nosso ensino. Então, vamos lá. Nós temos uma citação aqui de Pilete, que diz que o caráter doméstico do tempo dos apóstolos foi substituído pela catequese, ou seja, a instrução dentro de casa foi tirada e levada para os santos padres. Então, os padres começaram a educar os filhos. O que nós temos ainda? Nós temos nesse período, um pouco depois, Agostinho de Hipona, que chegou à conclusão que o fim do ser humano é usufruir de Deus. Qual a primeira pergunta do catecismo? Vocês sabem? Qual é o fim principal do homem? Como é que é? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa ideia vem da teologia de Agostinho, lá atrás. Então nós herdamos esse conceito também. E, meus queridos irmãos, foi ele que disse assim: olha, o conhecimento é adquirido pelo aluno enquanto o mestre indica o caminho. E ele então construiu a sua pedagogia, uma pedagogia elementar, obviamente, que se baseava nos princípios da fé cristã. E ele chegou a escrever o livro De Magistro, que falava do professor. Como é que o professor deve ser? Você pode procurar na internet, baixar para você o De Magistro, que você vai encontrar referências dele lá. Do século IX até o século XV, entrou no ar Tomás de Aquino, que tinha uma visão teológica relacionada com a Grécia, com Aristóteles. Então, diante desta circunstância, diante dessa situação, a Igreja Católica Apostólica Romana praticamente aderiu a todo o sistema de Tomás de Aquino. E houve então a valorização da razão humana, enquanto que Agostinho defendia a intuição e a revelação. E a partir do concílio de
Concílio Lateranense, em 1179, a educação gratuita para o sacerdote e também para os pobres foi instituída. Quem é que era educado? Somente os que iam para a carreira sacerdotal e aqueles que iam, que tinham posses, muito dinheiro. A população inteira não ia para a escola. As mulheres não iam para a escola. Só as mulheres de pais ricos, muito ricos, que compravam a entrada das suas filhas para a escola. Muito bem, quando olhamos então para essa situação toda, surge a Reforma Protestante. E com a Reforma Protestante, nós temos o seguinte princípio: cada crente tem que ler a Bíblia. Como é que a gente vai conseguir que cada crente leia a Bíblia, se eles não sabem ler? Então aí começa o processo de desenvolvimento da escola para todos. São os reformadores que trazem esse conceito, gente. Nós somos herdeiros da Reforma Protestante. Nós somos herdeiros daqueles que trouxeram a educação para todos. Essa história dos governos, dos países, dizerem assim: aqui se pratica a educação para todos. Isso começou na vida dos reformadores. Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon, Beza e outros personagens trabalharam duramente para que a população inteira tivesse acesso à escola. E o que ensinava-se na escola? Além da doutrina e da liturgia, os catecismos a partir da ótica protestante. Mas não só isso. Nós sabemos que havia matemática, que havia a língua que se falava. Nós temos vários tipos de conhecimento que eram colocados para as crianças, mas isso não quer dizer que elas tivessem salas especiais, que elas tivessem data show, que elas tivessem ar-condicionado, nada disso. Elas não tinham iluminação, elas não tinham energia. E ainda havia a concentração, vamos colocar o lavrador e os seus filhos na mesma sala, para aprender a ler, a escrever. Então era um bolo, era uma coisa não muito programada. Quando a gente vê os reformadores, deixa eu voltar aqui. A última coisa que lá até o século XV, vocês podem ler comigo? A última coisa: ao lado de cada igreja uma escola, mas não havia trato pedagógico específico para as crianças. Então, quando você pensa nos reformadores, a última coisa: os reformadores ao lado de uma igreja, uma escola. Por quê? Porque eles eram preparados para a vida durante a semana e no fim de semana eles eram preparados para Deus. E cada um tinha que ler a palavra do Senhor por conta própria. Nós precisamos lembrar que quando a gente batiza o nosso filho aqui na frente, o que o pastor pergunta? Você promete ensinar o seu filho a ler? Para que ele leia as Escrituras? Então, o povo cristão, reformado especialmente, tem o hábito de exigir, por força da aliança,
que os pais mandem os seus filhos para a escola. Não é? Muito bem. Chegamos num ponto em que o iluminismo, o renascentismo, as ciências estão começando a florescer, o homem está começando a pensar um pouco mais amplamente na questão de educação e nós encontramos Comênios. E Comênios defende a educação de todos pela vida toda. Eu queria perguntar para você, qual é a faixa etária que a escola bíblica dominical ocupa? A Ludmila. Vocês conhecem a Ludmila? Alguém conhece? Ela está aqui hoje? Ah, está na sala, está trabalhando. A Ludmila foi a que filmou todo o nosso curso. E ela está grávida. Quem quer que seja que esteja lá dentro, se é um menino ou uma menina, já está frequentando a escola bíblica dominical. E aí, a vida passa e de repente, chega-se aqui na frente e se diz assim: meus irmãos, fulano de tal foi recolhido ao seio do Senhor. Era aluno da escola dominical. É maravilhoso a gente pensar no fato de que Deus nos dá a oportunidade de passar a vida inteira dentro da sua instrução. Bom, como está chovendo, eu posso ir até as 4, não é? Joia. É o que eu vou fazer. O que Comênios então mostrava? A educação de todos pela vida toda. Esse é um princípio presente na nossa escola bíblica dominical de hoje. Ele também dizia que todos deveriam viver para a glória de Deus. Ele também afirmava que as crianças, cada faixa etária, deveria ter um ambiente propício, uma metodologia que incentivasse o aprendizado. Coisas que nós procuramos ter nas igrejas de hoje. Ou seja, nós temos pessoas responsáveis, especialmente na nossa editora Cultura Cristã, para o ensino de crianças, para o ensino de adolescentes, para o ensino de jovens, para o ensino de adultos. Por que isto é necessário? Porque nós aprendemos que cada pessoa se desenvolve e em cada fase do seu desenvolvimento, ela precisa receber o ensino da Escritura de acordo com a sua compreensão. Então, esta é uma coisa que vem dos tempos da Reforma Protestante, dos tempos de Comênios, é uma coisa muito antiga. E olha, Comênios foi responsável por vários livros infantis. Ele preparou, junto com a sua equipe, com os seus colaboradores, ele preparou material para as crianças. Então, isto é uma coisa inovadora dentro da questão da educação. O tempo passa e nós encontramos então aquilo que primeiro se chamou escola dominical. É escola dominical porque é escola no domingo. É escola no domingo. Os adventistas chamam a escola dele de escola sabatina. Para mim, sabatina é prova, não é? Mas a gente chama escola dominical por conta de ser realizada no domingo. O primeiro caso que a gente conhece, documentado de escola dominical, é em 1751, na igreja de Santa Maria, em Nottingham, na Inglaterra.
John Wesley pregou e Hannibal Moore, a partir de 1769, começou uma classe para crianças que trabalhavam nas estalagens locais em High Wycombe. O que acontecia? Essas crianças, porque lá 7, 8 anos já trabalhavam durante a semana e elas ficavam sem leitura, sem aprender a ler e escrever, sem nada. Então essa mulher, motivada pela necessidade de preparar as crianças, dava aulas para elas das ciências da Bíblia e da língua inglesa. Olhando para a história, nós encontramos então um jornalista chamado Robert Raikes, ou Raikes, eu não sei a pronúncia dele, que tinha um trabalho junto aos detentos, ao sistema prisional da cidade. E a molecada trabalhava nas minas, trabalhava em diversos lugares durante a semana, e no domingo não tinha o que fazer. Então fazia arruaça, assaltava, fazia bagunça, fazia toda sorte de impropérios na cidade. Então ele pegou a ideia da Ana, lá de Wycombe, e construiu um sistema, um programa de educação para as crianças de Gloucester, na Escócia, em 1780. Porque ele tinha muito problema prisional. Chegava no fim de semana, as crianças faziam arruaça, eram presas. Então ele disse: como é que nós vamos eliminar isso? Por meio da educação delas. Então eles passavam 4, 5, 6 horas do dia na escola dominical. O que eles aprendiam? Evangelização, alfabetização, ensino de outras disciplinas para a formação de cidadã. Mas isso não era um serviço da igreja local, era um serviço do tipo municipal. Então, de todas as igrejas, iam lá as crianças, iam lá os adolescentes para ter essa escola dominical. Isso se espalhou não só na Inglaterra, mas na Europa também, na América do Norte do século XVIII. O pessoal que emigrou da Inglaterra para a América, levou o conceito da escola dominical. E no decorrer dos anos, a escola dominical, como Raikes havia criado, deu lugar à escola pública. O governo absorveu essa escola. E aí então, a escola dominical passou a ser apenas das igrejas locais e com iniciativas das denominações quanto aos materiais didáticos e outros expedientes, tornando-se o que nós conhecemos hoje. Bom, pensando então nisto, nós temos que olhar para o nosso país. E eu queria trazer essa informação aqui. Nós estamos quase chegando no fim do estudo, ou da palestra, não sei. Quando é que houve a primeira escola dominical aqui? E nós estamos falando não da catequese católica, porque a catequese católica acontecia desde os tempos remotos da história do Brasil. Mas quando aconteceu uma escola dominical evangélica, 1837, lá com Sarah e Robert Calley, que são reputados como os pais da escola dominical, visto que desde agosto de 1855 a escola dominical passou a funcionar regularmente para ensino das escrituras e da ética cristã. Então, desde quando a gente tem a ideia de escola dominical no Brasil? Eu fiz uma conta rápida aqui, 189 anos, né? E
Foi o primeiro registro de uma escola dominical. E na IPB? Quem começou escola dominical na IPB? O próprio Simonton começou em 1862. Eu não sei que mês que foi, mas é uma curiosidade. A primeira escola dominical de Simonton foi num sábado, não foi no domingo, não é? Ele já tinha aprendido português e já havia alguns aluninhos na escola dominical daquele dia, mas foi um sábado. Então, desde lá, a Igreja Presbiteriana do Brasil relembra a prática da escola bíblica dominical. Eu quero então fechar esta pequena apresentação falando de objetivos gerais. Quais são os objetivos de uma escola dominical? Tá bom? O que a gente quer? Bom, quem é que traz a suprema revelação de Deus? Havendo Deus falado outrora aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. O que nós queremos na escola dominical? Na escola dominical nós queremos repartir com todos os irmãos o Evangelho como suprema revelação de Deus, como revelação dos seus propósitos para com todos os homens, sem acepção de pessoas. Na escola dominical, a gente quer que as pessoas se lembrem que nós temos acesso direto a Deus por meio de Cristo, não há outro mediador, e nós temos vida de paz e comunhão com o Pai e com todos os irmãos. Então, quando nós nos reunimos aqui, o nosso objetivo é guiar o aluno ao conhecimento e à compreensão da revelação e levá-lo à aceitação de Cristo como seu mestre, Senhor e Salvador pessoal. A gente não vem aqui para passar tempo. A gente tem por objetivo que cada pessoa encontre Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Um segundo objetivo, a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra escrita de Deus, o fundamento do progresso espiritual, a norma suficiente de fé e conduta. O que nós queremos quando nós nos reunimos em escola dominical? Nós queremos que o aluno venha conhecer os ensinos das Sagradas Escrituras. Nós queremos que o nosso aluno aplique as verdades bíblicas para a redenção de toda a sua vida. Nós queremos que cada aluno pratique os princípios bíblicos para que tenha um caráter cristão sólido. Nós vimos aqui exatamente para inspirar os nossos irmãos a reconhecer que estas verdades e princípios servem para a solução de problemas morais, sociais e políticos do mundo. Nós trazemos os alunos aqui para que eles voltem para seus ambientes como sal e luz da terra. A escola dominical não pode ter outro objetivo. Ela não pode ter outro objetivo. Terceira coisa que eu quero falar é que o reino de Deus atua, obviamente, mediante o Espírito Santo. A igreja é a comunhão dos fiéis, ela apresenta os conhecimentos ao cristão para colaborar com Deus no seu plano de redenção. Então, quando a gente se reúne aqui, o objetivo da escola bíblica é conhecer as doutrinas do cristianismo, é colaborar com Deus na aproximação do reino, consagrando-se à sua extensão, é formar parte ativa da igreja local. Gente, muitas pessoas
são despertadas nos seus dons e talentos no ambiente da escola dominical. E nós precisamos entender que este tempo passado aqui não é só para a gente ouvir, é para a gente se integrar, é para a gente se envolver com as coisas espirituais. Então, cultivar a consciência da unidade espiritual é participar do culto, tanto no lar como na igreja, é dar testemunho pessoal, é interessar-se pelo trabalho missionário da igreja, é praticar a mordomia cristã da vida. Uma quarta coisa que eu acho é que a aceitação do Evangelho implica em sua expressão na vida pessoal e social. Então, os objetivos da escola dominical são crescer na vida pessoal e sua relação com os outros, usar meios devocionais para poder conhecer o chamado de Deus, responder com dedicação à sua vida, expressar sua fé, sentir sua responsabilidade para com os demais, fazer sua parte do estabelecimento de melhor ordem social. Quem vai para a escola normal, a escola pública, pode perceber a diferença que existe dos seus filhos com os filhos dos outros, não só no sentido religioso, mas na espontaneidade. Porque a gente reúne a criançada aqui na frente e eles se acostumam a cantar, a declamar, eles se acostumam a se apresentar diante das pessoas como um todo. Enquanto que os filhos dos outros, infelizmente, não aprendem a cantar. A gente aprende a cantar aqui. Não aprendem a falar em público. E somente alguns deles vão ter facilidade de se dirigir ao grande público. Mas o cristão acaba treinando os seus próprios filhos quando a igreja os vê cantando e participando, fazendo pequenas peças, fazendo coisas assim. É importante para você trazer os seus filhos à igreja, mas pensa só, não é bom para você estacionar ali na frente e dizer: vão agora para a sua igreja que eu vou fazer outra coisa. Eu estou falando a paz. Vocês devem ser os primeiros a dizer: eu vou descer e vou participar. Porque os seus filhos podem correr o risco de dizer assim: pai, você me manda para a escola dominical, mas você não vai. Isso é como diz o Boris Kazoy, como é que ele fala? Isto é uma vergonha. Fale comigo. Isto é o último objetivo. Nossa herança cristã inclui a crença em um Deus criador, cuja mente se revela em parte por meio da ordem natural do ser humano. O nosso objetivo na escola dominical é guiar o aluno para que possa interpretar progressivamente seu ambiente natural, assim como toda a história humana em relação com sua experiência cristã, e formar uma filosofia cristã de vida. Eu quero dizer uma coisa muito interessante. Eu acho interessante. O seu filho, a sua filha, você mesmo, convivem com problemas sociais que são difíceis de resolver.
Você tem meninos e meninas que já estão crescendo com o conceito que gostariam de trocar de sexo, não é? E os seus filhos estão no meio desse imbróglio. Onde é que a gente deve tratar desses assuntos? Só em casa? Na escola bíblica. É aqui, neste ambiente de instrução, que nós devemos dizer: estou com esse problema, como eu faço? E na igreja deve ter irmãos e irmãs mais avançados no conhecimento da palavra de Deus, que nos ajudem a deixar claro os pressupostos das Escrituras para nos ajudar. Porque nós somos capacitados neste ambiente, no ambiente da escola dominical, para estar preparados para enfrentar as filosofias humanas, as ideologias que nós estamos vendo na sociedade. Pois não, minha irmã? Ela está afirmando que muitas vezes uma pessoa está preparada para tratar com os filhos dos outros, mas não com seus próprios. Então, nesse caso específico, outras pessoas podem ajudar também. Muito bem. Sim. Tem razão. Então, olha só, dá para ler aí? Vamos lá, leia junto comigo. A escola dominical, por sua natureza e estrutura, é o principal agente da educação cristã dentre os componentes da igreja. Por isso mesmo, tem que ser levada a sério. Tem que ser levada a sério no que concerne ao seu aparelhamento, ao seu material de ensino e ao seu corpo de oficiais e professores. Costuma-se dizer que cada crente é um missionário, um evangelista, certo, desde que se compreenda o papel abrangente do missionário e do evangelista. Cada crente deve ser verdadeiro discípulo de Cristo. Cada crente deve ser um conquistador de discípulos e um instruidor de discípulos. Esta fala do reverendo Odair Olivetti sintetiza aquilo que a gente entende que a escola dominical deva ser. Então vocês viram no decorrer dessa exposição que boa parte das coisas que nós fazemos aqui, os judeus já faziam no Antigo Testamento, e nós trouxemos para dentro da igreja a educação como parte do processo de ser cristãos. A escola bíblica dominical não é a única coisa da igreja que proporciona crescimento espiritual, mas é uma estratégia, é uma forma de trabalho indispensável para o funcionamento da sua vida como crente. Eu acho que era isso que eu tinha que dizer. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Crente é assim, ó. Eu espero que tenha sido claro. Eu fui claro com vocês? Fui. Eu desejo que Deus abençoe então a vida de cada um de vocês, que cada um de nós cresça em Cristo. Tá bem?
Que Deus nos sustente e anime. Reverendo, a palavra é sua.